Assim diz a palavra do Senhor. Porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselhos juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Aquele que se assenta nos céus se rirá. O Senhor os terá em escárnio. Então lhes falará na sua ira e os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. Contudo, pus meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu declararei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, neste dia eu te gerei. Pede-me e eu te darei os pagãos por tua herança e as partes extremas da terra por tua possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os arrebentarás em pedaços como a um vaso de oleiro. Agora, portanto, ó reis, sede sábios, sede instruídos vós juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire e pereçais no caminho. Porque em breve sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem sua confiança nele. É o Salmo 2. Bom dia, irmãos. O tempo de qualidade com o Senhor, ele inclui tanto a oração quanto o estudo da palavra de Deus. Esse salmo me emociona muito, principalmente o último versículo, que fala: beijai o filho, para que ele não se ire e pereçais no caminho. Então, é muito lindo, porque tudo leva para Jesus, né? Esse salmo, todo o Antigo Testamento, ele direciona para Jesus, né? Então é muito lindo e a gente tem que investir o nosso tempo com o Senhor em oração e no estudo da palavra. Não é na leitura, simplesmente é no estudo, é na vivência. A palavra, ela tem que nos alimentar, não é verdade? É isso que Jesus falou lá para a samaritana, né? Ele é a água da vida, né? Ele é a água, a fonte de água viva, né? Quem beber da água não terá mais sede, né? Então a gente tem que se alimentar, do pão da vida, da água da vida, né? Então tá tudo aqui à nossa disposição, que a gente não perca isso nunca da nossa mente, não é verdade? E hoje é dia 1º de setembro, sexta-feira. Olha, você já viveu um 1º de setembro de 2023? Nunca! Você já viveu o 1º de setembro de 2022, que nunca mais voltará. O 1º de setembro de 2021, mas o 1º de setembro de 2023, nenhum de nós jamais viveu. Então, ele é único, exclusivo e não vai ter repetição. Então, a gente não vai ter a segunda chance de viver esse dia. Vamos fazer o melhor para o Senhor. Bom dia, Lídia. Bom dia, Leila. Bom dia, minhas irmãs amadas. Que Deus abençoe vocês abundantemente. Que o Senhor honre as primícias que vocês entregam para o Senhor. Vocês e quem entrar depois, né? E quem assiste durante o dia. Que o Senhor abençoe quem retira, quem separa tempo de qualidade para o Senhor. Não o tempo que está sobrando, é o tempo de qualidade. Aliás, nunca sobra tempo, não é verdade? Porque o inimigo de nossas almas deixa a gente tão ocupado o dia inteiro que a gente acaba falando sempre assim: daqui a pouco eu vou fazer, daqui a pouco eu vou fazer. Quando a gente vê, acabou o dia, a gente não fez. Isso é para tudo, né? A gente tem que fazer, a gente tem que separar um tempo de qualidade. A gente tem que honrar o nosso Deus. Ele é o autor da nossa vida. Ele é o autor da nossa vida. Ele faz tudo por nós. Tudo que nós temos, tudo que nós somos é graças a Deus. Às vezes a gente acha que o mérito é nosso, porque a gente é muito bom nisso, porque a gente tem um emprego bom, porque a gente faz isso, porque a gente nasceu de repente numa família com uma condição melhor. É tudo permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. A gente tem que dar graças a Deus por absolutamente tudo.
porque tudo é permissão de Deus. E o Senhor me deu justamente um versículo para falar para vocês nesse dia. Esse versículo está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, tudo que nós temos hoje é de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para nós. Não é nada por acaso, não é nada por competência nossa. A competência nossa é dada pelo Senhor. São os talentos, a gente tem porque o Senhor quer que a gente seja bom em determinada área para servir ao reino de Deus. Nada é à toa, nada é por acaso, nada é porque somos bons demais. Nós temos determinados talentos, determinadas habilidades, porque o Senhor assim o quis, né? Tudo para Ele, é tudo por Ele, sempre, 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 sempre. E é muito bom ter um tempo de qualidade com o Senhor, com o autor da nossa vida, experimentar dia após dia uma intimidade com Ele. Lembrei aqui agora que a irmã Lídia sempre me dá esse toque e eu agradeço muito ao Senhor, porque é o Espírito Santo que orienta você, irmã, para me falar isso. Essa live está acontecendo no Instagram, tá bom? Meus irmãos e irmãs que me assistem no YouTube, que me procuram no YouTube 5 e 7 da manhã para assistir a live ao vivo. Eu não faço a live no YouTube ainda, tá bom? O Senhor, Ele me deu esse comissionamento de estar aqui, me levantou para esse ministério de oração e eu comecei com os recursos que eu tinha. Então, assim, eu sei que com o tempo, se for da vontade do Senhor, Ele me dará os recursos necessários, né? Assim, câmeras, cenário, tudo que for necessário para fazer a live no YouTube também. Mas, por enquanto, o Senhor quer que a live seja somente aqui no Instagram. Então, é no Instagram que eu faço a live. Aí, depois que termina, eu salvo e jogo para o YouTube. Tá bom? Então, você que me procura no YouTube 5 e 7 da manhã, vem pro Instagram 5 e 7, tá? Para a glória do Senhor. Então, hoje o foco da nossa oração é a nossa vida profissional, é o nosso trabalho, são as nossas habilidades, não é verdade? Porque tudo isso, como eu falei há pouco, tudo isso são talentos, habilidades que o Senhor, quando nos criou, Ele desenhou para cada um de nós. Né? Não tem nenhum, por mais que a gente trabalhe num setor que todos tenham a mesma função, cada um tem um talento diferenciado. Tem pessoas que têm mais habilidade ali em tratar com os outros colegas, tem pessoas que gostam muito de papel, como eu gosto muito de papel, de fazer a parte burocrática, né? Então, assim, cada um tem sua habilidade. E a gente também tem que ter um discernimento para lidar com os nossos colegas de trabalho, com os nossos companheiros do trabalho. Porque o que acontece, às vezes, o nosso colega de trabalho, ele está num dia difícil e ele desconta em nós, desconta em quem está ao redor. É que nem a gente na nossa casa, quando a gente não está bem, a gente desconta nos filhos, nos pais, nos cônjuges, sem querer, porque a gente está por um fio, a gente está nervoso e acaba sendo mais grosseiro numa resposta com um, com o outro. A gente acaba fazendo isso, nós fazemos isso, eu faço isso, entendeu? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Nós, como cristãos, a gente tem que ter um olhar além do que a gente está vendo sempre, porque às vezes aquela pessoa está passando por um momento difícil. Então, a gente tem que compreender, tá bom? E orar pela pessoa, né? Que o Senhor a abençoe, que o Senhor cuide, porque as nossas armas são diferentes. As nossas armas são a oração e a palavra de Deus. A gente tem que lutar tudo na vida com a oração e com a palavra de Deus. Nós somos diferentes, nós precisamos ser diferentes. Isso que é a santidade, nós somos separados por quê? Porque nós temos que ter um comportamento de acordo com o nosso exemplo, que é Cristo, né? Cristo.
O que aconteceu com Cristo? Uma vez uma amiga minha conversou comigo sobre uma situação, ela falou assim, eu não vou ser humilhada, né? Aí eu falei assim, eu não vou, eu respondo porque eu não quero ser humilhada. Que isso? Aí eu conversando com ela, eu falei assim, pois é, né? Jesus, ele foi humilhado, cuspiram no rosto dele, escarneceram ele, falaram absurdos para ele, fizeram chacota, colocaram ele praticamente nu, né? E fizeram tanta maldade com ele. E a gente se sente numa posição que a gente não pode ser humilhado, a gente tem que responder à altura. Não, irmãos, não. O nosso exemplo é Cristo. Por mais que doa na nossa carne, no nosso orgulho, o nosso exemplo é Cristo. Entendeu? A gente está numa luta constante para vencer a nossa carne. E é por isso que separamos um tempo de qualidade para o Senhor, para que Ele fortaleça o nosso espírito e tenhamos sabedoria. Não cansemos de pedir sabedoria, de pedir a condução do Espírito Santo para absolutamente tudo que fizermos. Tudo, tudo, tudo. A gente não sabe de nada. Eu sou adulto. A gente só tem mais tempo de jornada, mas a gente ainda está aprendendo. A gente está aprendendo. E que a gente não repita erros que já cometemos, né? Porque a gente erra o tempo todo e a gente está em constante aprendizado. Então, vamos ser exemplos no nosso ambiente de trabalho, vamos ser exemplos se a gente está buscando trabalho, vamos ser exemplos se a gente está estudando, vamos ser exemplos se a gente já trabalhou uma vida inteira e hoje em dia eu ainda não, que eu ainda estou nesse caminho, mas se a gente já trabalhou uma vida inteira e agora as pessoas estão aposentadas, pensionistas, que sejam exemplos de organização financeira, porque nós temos que ser exemplos em tudo na vida, não é verdade? Então vamos orar ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa jornada incrível, nessa jornada linda que nós estamos aqui, peregrinando rumo à Terra Santa, rumo a um dia estarmos numa terra onde não haverá mais dor, nem pecado, nem nada, onde nós vamos andar em ruas de ouro, onde nós vamos glorificar o Senhor por toda a eternidade. Que essa seja a nossa busca primeira, seja a nossa gratidão primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus amado, Todo-Poderoso, ó Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, nós te glorificamos, nós te amamos, Pai. Nós buscamos a Ti em primeiro lugar, buscamos o Teu reino, a Tua justiça, Senhor, porque só Tu és santo, só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, Pai. Nós Te amamos tanto, Pai, nós Te amamos, nós Te amamos. Obrigada, Senhor, por falar conosco. Obrigada, Senhor, por esse tempo aqui que estamos aqui reunidas em nome de Jesus, para clamar a Ti. Que o Teu Santo Espírito possa estar conosco neste dia, nos conduzindo, nos orientando, falando conosco, Senhor. Nos torna, Senhor, sensíveis à Tua voz, para que possamos ouvir tudo que o Senhor tem para falar conosco, meu Pai. Oh, Jesus, aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu santo e glorioso nome, Pai. Louvado seja o Teu nome. Obrigada por este dia, obrigada pela vida, pela nossa saúde. Obrigada pela vida da nossa família. Obrigada, Senhor, por essa internet, por esse telefone. Obrigada por essa luz aqui que possibilita que as pessoas que estão comigo assistindo online, as que vão assistir depois, possam me ver melhor. Oh, Senhor, é tudo por Ti, é tudo por Ti, é tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Obrigada pela oportunidade que o Senhor me entrega todos os dias de estar aqui orando com os irmãos e com as irmãs. Pai querido e amado, neste dia, o foco do nosso clamor é a nossa vida profissional, meu Pai, são os nossos recursos financeiros, Senhor. Pai querido e amado, nós vivemos num mundo e nós precisamos do dinheiro, nós precisamos do trabalho para ter o nosso sustento, meu Pai. Então eu peço que o Senhor, nesse primeiro momento, visite a todos os irmãos que estão trabalhando, meu Pai. Visite todos os irmãos que aqui estão
os que vão assistir a oração durante o dia e toda a sua família representada neles, meu Pai. Abençoe os seus trabalhos, as suas portas de emprego, meu Pai. Senhor, visite a cada local de trabalho. Que o Teu Espírito Santo possa entrar como uma onda, meu Pai, como uma onda em cada ambiente de trabalho, Senhor, visitando as atribuições, capacitando a cada um, meu Pai, dando discernimento, sabedoria, mansidão, meu Pai, paciência, Senhor. Meu Pai, dê condições a cada um que está aqui orando para lidar com colegas de trabalho com comportamentos diferentes, com temperamentos difíceis, meu Pai. Dê a cada um de nós, meu Pai, condições de ter um olhar espiritual, um olhar além do que o que a carne está vendo, meu Pai. Para que a gente perceba, Senhor, que todos nós, às vezes, temos algum dia difícil. É claro que não justifica, meu Pai, a gente descontar em outras pessoas as nossas dores. Mas nós sabemos, meu Pai, que muitas vezes não conseguimos controlar isso, não conseguimos controlar o nosso semblante, não conseguimos controlar o tom da nossa voz, não conseguimos controlar uma rispidez na resposta, Senhor. Então, em nome de Jesus, que nós tenhamos a mansidão e discernimento para quando acontecer essas situações, que a gente ore a Ti, Senhor, que a gente clame, que abençoe essa pessoa, que ela deve estar precisando da Tua unção, meu Pai, e que dê a paz. Senhor, que nós tenhamos sempre em mente que a nossa arma é a oração, que o Senhor luta por nós em todos os aspectos, Pai. Eu venho clamar a Ti, que o nosso coração se encha de gratidão sempre que estivermos no nosso ambiente de trabalho, meu Pai, porque é o nosso trabalho que nos traz o nosso sustento, que nos proporciona uma vida digna, que não deixa faltar nada na nossa casa, Senhor. Que tenhamos condições, meu Pai, de administrar o nosso salário de uma forma inteligente, sábia, meu Pai, para que não compramos o que não precisamos, para que não nos atolemos em dívidas de cartão de crédito, meu Pai. Oh, Pai querido e amado, eu rogo, meu Pai, para que tenhamos discernimento, sabedoria, para colocar as nossas mãos aonde nós podemos alcançar, meu Pai. Que nós tenhamos organização financeira, meu Pai, que possamos ter sabedoria com os recursos que o Senhor nos entrega. Porque se a gente não ganha mais nesse momento, mais financeiramente, é porque o Senhor entende que a gente não precisa agora, que a gente precisa organizar o que nós temos, para que depois o Senhor possa prosperar mais, Senhor. Oh, Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque a matemática do Senhor, do céu, não é a matemática dos homens, meu Pai. E eu tenho certeza que o Senhor não deixará nada nos faltar, porque o Senhor é o Deus da provisão. Nós não temos que nos preocupar com o amanhã. Nós temos que nos preparar com o dia de hoje. Cada dia tem o seu próprio mal, as suas próprias questões. E a Tua palavra diz isso, para a gente cuidar do nosso dia de hoje. Até na oração que Jesus nos ensina, fala que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós temos que nos preocupar com o dia de hoje somente, porque o Senhor cuida de nós no dia de hoje. O amanhã a Ti pertence, Senhor, e o Senhor proverá. Que nós tenhamos isso em nossa cabeça, que nós coloquemos todas as nossas preocupações em Tuas mãos, que o Senhor cuida de tudo e irá nos orientar em tudo que devemos fazer. Pai querido, eu venho orar também por aquela pessoa que está trabalhando, mas está passando por questões muito difíceis no trabalho, questões com perseguições, questões também com desgosto de estar trabalhando numa área que não gosta. Pai querido, que o Senhor venha inundar o coração dessas pessoas com Teu Santo Espírito, um espírito de gratidão, meu Pai. Porque, Senhor, nós vivemos num país com um nível de desemprego muito alto. Então, mesmo que alguma pessoa esteja insatisfeita com o seu trabalho, olha, tem muitas pessoas querendo aquela vaga, lutando por aquela vaga. Então, que a pessoa tenha esse discernimento de agradecer por esse emprego, por esse trabalho que está levando sustento, está dando condições de pagar as contas, de comprar as coisas que gosta e precisa.
Pai querido, que essas pessoas que estão insatisfeitas, elas vislumbrem, de repente, uma outra possibilidade de emprego, mas fazendo o quê? Não reclamando, não indo trabalhar de má vontade, mas se capacitando, fazendo um curso, estudando, tentando melhorar algumas outras habilidades, meu Pai. Coloque discernimento e um coração grato no coração dessas pessoas, Senhor. Também oro aqui, meu Pai, por aquelas pessoas que estão desempregadas, ó Deus, e que precisam, Pai, resolver tantas questões na sua vida profissional, financeira, meu Pai, estão necessitadas de um trabalho. Pai querido e amado, abre as portas, que no dia de hoje o Senhor opere um milagre, que essas pessoas enviem o currículo para o lugar certo, na hora certa, meu Pai, e que seja visto, que sejam chamadas para entrevista, meu Pai. Abençoe, Senhor, dê oportunidade para cada uma, meu Pai. Livre também, meu Pai, algumas pessoas do orgulho, porque às vezes a gente fica tão limitado a trabalhar em determinada área que perde oportunidade em outras áreas também, Senhor. Então, meu Pai, liberte essas pessoas do orgulho para que aceitem as oportunidades de trabalho que estão aparecendo, mesmo que não sejam na área de desejo, mas que seja da mesma forma, que seja da mesma forma que aceitem o trabalho e que se especializem, trabalhem, orem para uma oportunidade dentro da área que desejam, lembrando que é a vontade do Senhor que sempre deve prevalecer, e a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Então, às vezes, a gente está num lugar que a gente não está gostando muito, mas é porque o Senhor permite, porque uma obra deve ser feita naquele lugar. Então, que a gente tenha sempre o coração e os olhos voltados para ti, para que possamos ser bênção em todo lugar que a gente estiver. Pai querido e amado, eu também quero pedir uma oração especial para quem está se preparando para um trabalho, com uma graduação, com um estudo para concurso público. Senhor, nós sabemos que estudar é um esforço silencioso e que muitas vezes não é compreendido. Quantas pessoas eu ouço que estudam para concurso público, estão se dedicando e ouvem piadinhas de pessoas falando que não querem nada, que são vagabundos. Meu Pai, repreendo esse tipo de piadinha em nome de Jesus, meu Pai. E se caso essas pessoas que estão estudando com dedicação realmente ouvirem, que elas não absorvam, que elas se mantenham firmes no propósito, com a dedicação, com a perseverança, até chegar o momento da prova, até chegar a hora que o Senhor disser, você será aprovado, minha filha, você será servidora. Então, Pai, que a gente possa perseverar em tudo que fizermos com os olhos em Ti, porque por mais que as ondas venham, por mais que o vento fique forte, contigo, Senhor, nós temos raízes fortes e nada pode nos arrancar da terra, meu Pai. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, abençoa os estudos dos Teus filhos, Senhor. Também clamo a Ti neste momento, Senhor, por aquelas pessoas que já trabalharam por uma vida inteira, Senhor, que já plantaram sementes que nós estamos colhendo hoje, meu Pai, que foram a base das empresas que nós trabalhamos hoje, Senhor. São os aposentados e os pensionistas. Senhor, abençoe essas pessoas que hoje já recebem recursos porque já trabalharam uma vida inteira, meu Pai. Senhor, dê a essas pessoas discernimento financeiro, sabedoria para suas compras, meu Pai, e que nada lhes falte, meu Pai, nada, absolutamente nada, nenhum mantimento, nada de vestuário, manutenção dos seus lares, meu Pai, medicações, meu Pai, que tudo seja providenciado, tudo para a honra e para a glória do seu nome, Pai querido e amado. Ó Senhor, louvado seja o teu nome por todas as oportunidades que o Senhor nos confere a cada dia, Pai. Quero aproveitar esse tempo precioso, meu Pai, de oração e clamar pelas pessoas que estão enfermas, Senhor. Visita cada lar, meu Pai, a cada família aqui representada, Senhor, e cura. Senhor, derrama unção de cura, meu Pai, derrama unção de cura, derrama unção de esperança, meu Pai, de fé, meu Pai. Meu Pai, encha o coração das pessoas que estão aqui comigo orando de fé. Sem fé é impossível agradar a Ti, meu Pai. Então, Senhor, que nós tenhamos isso em mente, nós temos que
acreditar em Ti, mesmo que tudo esteja um caos, mesmo que a doença bata na porta, mesmo que os médicos possam desenganar. Não, nós somos filhos do Deus eterno, do Deus todo-poderoso, do Deus que criou todas as coisas, do Deus que é dono da vida. O Senhor tudo pode. O Senhor tudo pode. Então que jamais esmorecemos na nossa fé, esmoreçamos na nossa fé. Que tenhamos sempre a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo e de que a tua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo que a gente não entenda num primeiro momento, mas o Senhor sabe de tudo e o Senhor é o dono de tudo. Pai, cuida da saúde de cada irmão, meu Pai, cuida da saúde de cada irmão, meu Pai, que o Senhor possa, Senhor, restaurar a saúde. Eu agradeço pelo cuidado que o Senhor tem com alguns irmãos aqui que eu me recordo, com a Tânia, que está se restabelecendo. Também agradeço muito pela saúde da irmã Antonieta, meu Pai, que para a tua honra e para a tua glória, Senhor, está ali avançando, mesmo com muitas dificuldades, mas ela não para, é incansável, Senhor. Muito obrigada, Pai querido. Também oro pela saúde da Guará também, meu Pai, que também é incansável no serviço do teu reino, meu Pai. Oh, Senhor, são exemplos para todos nós, exemplos de dedicação ao reino, Senhor, então sustenta. Em nome de Jesus, Pai querido, eu rogo também por todos os irmãos que estão com o nome lá no boletim da minha igreja, meu Pai, que o Senhor visite a cada família, meu Pai, ali representada, meu Pai, que o Senhor possa levar a cura, o refrigério, meu Pai, e que todos nós, meu Pai, possamos esperar o teu tempo e saber que o teu tempo é o melhor. Não é o nosso tempo que é o melhor, é o teu tempo que é o melhor, meu Pai. Também rogo que o Senhor abençoe e cuide dos irmãos que estão enlutados, meu Pai. Traga o refrigério, a calmaria, a mansidão e o amor do teu Santo Espírito, Pai querido e amado. Neste dia, Senhor, eu agradeço a Ti pela oportunidade de orar, meu Pai, de estar aqui, meu Pai. Hoje é o dia 61 que eu estou aqui, Senhor, todos os dias. Muito obrigada, Pai. O Senhor sabe como eu queria te servir e não tinha tempo por causa do trabalho. Como eu queria participar dos eventos à tarde. Como eu queria estar junto com os irmãos. Como eu queria, o Senhor sabe do meu coração. Como eu ficava chateada de estar cansada à noite para fazer as coisas, meu Pai. E o Senhor é tão bom comigo que me confiou esse ministério de oração aqui. Às 5 e 7 da manhã. E o Senhor me preparou durante anos. Agora eu entendo que o Senhor me preparou durante anos para eu poder ficar acordada de madrugada. Não é porque às vezes quem olha pensa que eu estou acordando para aparecer, para isso, mas não é. O Senhor está me preparando há anos para esse ministério de madrugada. E eu agradeço a Ti, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de Te servir. É uma honra te servir, ó Pai. Muito obrigada. Que o Senhor possa conduzir todos os dias de oração inteiramente. Que não seja nada falado por minha inspiração, mas pela inspiração do Espírito Santo. Eu te louvo e te agradeço. Rogo pelo dia da Isadora. Rogo pelo meu dia, da minha mãe, que o Senhor possa abençoar toda a minha família, meu Pai. Abençoe a família de todos que estão aqui, Senhor, presentes. Que o Senhor nos livre de todo o mal. Que sejamos invisíveis para o inimigo, Senhor. Invisíveis. Que o Senhor nos leve para os lugares que nós temos que ir. Nos traga para casa no fim do dia. Que possamos lembrar, quando a gente botar a nossa cabeça no travesseiro, que o fato da gente estar deitando na nossa cama é uma resposta de oração que a gente pediu agora de manhã. Que o Senhor nos livrasse de todo o mal. Livra-nos de todas as tentações, meu Pai. Nos conduza dia após dia ao caminho, meu Pai. Ao caminho para estarmos contigo. Que o Senhor nos conduza sempre. Obrigada, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, eu te amo. Nós te amamos, ó Pai. Louvado seja o teu santo e o teu glorioso nome, Pai, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso, não é verdade? Deus é maravilhoso. E amanhã, se Deus quiser, Isadora acordou. Amanhã, se Deus quiser, estarei aqui junto com vocês às 5 e 7 da manhã, tá bom? Para a glória do Senhor. Até amanhã. Fiquem com Deus.